Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo e Dr. Guilherme Almeida, vamos aqui sempre falando sobre algum tema importante aí na nossa prática médica. E hoje, um tema também bastante comum, né, Guilherme? Relativamente comum aí na prática clínica, sobretudo no ambiente de emergência, né? E é um tema muitas vezes preocupante, né, Áureo? Não é uma coisa simples que é só dar um remedinho para casa, não. Exatamente. Demanda algum grau de atenção, né? E é porque por causa das consequências, né, do problema, né? Hoje a gente vai falar sobre síncope, né? E a síncope é sempre perigosa, porque até que você descubra a causa, muitas vezes faça o tratamento, o paciente está correndo risco, né? Que a síncope, a gente ainda vai falar da definição e tudo, mas a síncope é um apagão na pessoa, né? Então, se o idoso, por exemplo, tem uma síncope, às vezes causas simples de se resolver, mas aquela síncope faz ele ter uma queda e expõe ele a um risco de uma fratura de fêmur, por exemplo, um trauma craniano. E nos mais jovens também, né? Você está subindo uma escada e tem um apagão, cai da escada, olha o problema, né? Atravessando uma rua, dirigindo um carro. Então, um tema muito importante aí pelas consequências que ele pode trazer. Bom, então, antes de tudo, eu acho que é importante a gente definir a síncope e tentar pensar nos mecanismos fisiopatológicos que envolvem, né? A síncope, como o Áureo falou, nada mais é do que um apagão, né? Uma perda súbita da consciência, que leva a uma queda e geralmente tem um restabelecimento rápido. Esse Isso. restabelecimento não é demorado. Outra grande característica da síncope é que muitas vezes ela é precedida por sintomas, que a gente chama de sintomas pré-síncope ou pré-sincopais, e que envolvem a tal da sensação de desmaio. A pessoa sente a cabeça leve, as pernas fraquejarem, a vista escurecer, vê os escotomas cintilantes, as chamadas estrelinhas, e pensa assim, vou desmaiar. Aí ela perde a consciência, tem a queda e geralmente tem um restabelecimento rápido. Geralmente a síncope ela ocorre por baixa perfusão cerebral. Então, quando a gente for falar de causas, essas causas vão estar muito relacionadas a isso, a baixa perfusão cerebral. E, a princípio, né, eu sempre falo com os meus alunos isso, que é um mecanismo de defesa a síncope, porque, na verdade, você vai ficar numa posição neutra para a gravidade, você vai ficar numa posição deitada e isso vai facilitar a perfusão cerebral. Então, a síncope é um reflexo, né? Na verdade, é um reflexo de defesa, para que justamente você saia da posição em pé para a posição deitada e isso facilite o fluxo. Áureo, você queria falar um pouquinho sobre esses sintomas pré-sincopais, lipotímia, que também é um outro termo que é muito utilizado. Isso. Assim, de importante aí em relação à definição, né, e esses sintomas, primeiro você citou, né, a duração do episódio, isso é muito importante, né? Não existe síncope em que a pessoa demore 3 minutos, por exemplo, para redobrar a consciência, né? Síncope, ela dura alguns segundos, em geral, alguns segundos. Pode chegar, em alguns casos, até 1 minuto, 2 minutos, mas é muito raro. Geralmente, o episódio da inconsciência, né? A inconsciência dura alguns segundos. E aí a gente tem que pensar, quando tem uma duração maior do que isso, Em pensar nos diferenciais, né? diagnósticos diferenciais, né? Episódios, os sintomas pré-sincopais, aí são mais variados, né? Em geral, a síncope, a causa é cardiovascular, né? Na maioria absoluta das vezes é cardiovascular. E várias dessas causas cardiovasculares, muitas das vezes não dão sintomas. Então, assim, a gente não deve pensar em caracterizar a síncope pelos sintomas pré-sincopais, né? Isso está errado, porque muitas das vezes não vai ter sintoma pré-sincopal. E o sintoma pré-sincopal, muitas das vezes, é já o baixo débito cerebral, né? O baixo débito, né, causando aí também um mecanismo de defesa, né, do cérebro que vai privilegiar áreas mais vitais, vamos dizer assim,
né? Então você vai privilegiar lá o tronco cerebral, por exemplo, né? E aí pode ter alterações de toda a córtex, Porque né? muita gente, né, tem sintomas pré-sincopais e não tem a E síncope. não tem a 5, Por exemplo, justamente tem porque a ela chamada lipotímia, né, que é é quase síncope, quase 5, digamos mas assim. aí a pessoa, exatamente o que você falou do reflexo, né? A pessoa vai tomar uma postura que vai corrigir muitas das vezes o problema, Exatamente. A gente vai né? acabar falando um pouco sobre isso. Agora, eu chamo a atenção que, por exemplo, dentro da semiologia, quando você vai levantar uma história clínica de um paciente, muitas vezes ele refere como desmaio, e você tem que se certificar que isso realmente era um desmaio. Em outros casos, ele fala de queda, né? Muitas vezes, já vi muito isso, né? A gente coloca lá na queixa principal queda da própria altura, porque você não sabe a etiologia. E aí, eu queria entrar no ramo aí dos diagnósticos diferenciais, que você consegue pensar aí que poderiam levar a uma queda da própria altura, mas que não sejam síncope. Assim, a queda da própria altura também a gente até falou, né, sobre queda em outros papos Medcode, né? É um sintoma que também uma entidade que é muito valorizada em geriatria, né? A queda da própria altura sempre deve ser investigada, sempre, né? E muitas das vezes é realmente a síncope. Às vezes o idoso ele tem um distúrbio cognitivo e ele não tem o discernimento, né, de saber se ele perdeu a consciência naquele momento ou não, se a síncope dele não foi flagrada por ninguém, né? Então a queda da própria altura sempre tem que ser, né, muito bem investigada para se saber se não teve síncope realmente, né? Agora, o paciente pode ter tropeçado, Não, o exatamente. paciente pode ter tido uma crise convulsiva, de Isso. repente a gente fala um Então, pouquinho uma mais. coisa é a queda da própria altura do paciente estar andando na rua, tropeça e cai, queda da própria altura. Outra coisa é uma queda da própria altura que o paciente nem se lembra como saiu. Desmotivada, Nem sem, se lembra como caiu. sem origem mecânica, né? Exatamente. Né? Então, por exemplo, uma crise convulsiva. Uma crise convulsiva tônico-clônico generalizada, você vai ter uma fase de queda, perda de consciência, que define a crise generalizada. Vai ter uma fase tônica, que o paciente vai ficar enrijecido, e vai ter uma fase clônica que ele vai se tremer. Esses espasmos musculares muitas vezes são até comuns na síncope, não dessa magnitude, né? Mas é comum o paciente às vezes fazer algum movimento espasmódico quando tem um desmaio. Na crise convulsiva tônico-clônico generalizada, a duração geralmente é maior do que 20 segundos, por exemplo. Então é uma diferença daquilo que você falou da duração. Isso. Liberação esfincteriana. Não é comum você ter liberação esfincteriana quando você tem uma síncope. Não é comum e faz parte até do diagnóstico clínico diferencial, né? Mordedura de língua, né? Você pode ter uma síncope morder a ponta da língua, mas não a lateral, por exemplo, né? E a aura, né, da crise convulsiva e até o estado pós-ictal. Esse, para mim, é o principal. Estado pós-ictal, numa crise convulsiva, ele é presente, pode levar até horas, né? O estado pós-ictal é um estado confusional, né, agudo do paciente, que pode durar até horas, mas geralmente dura minutos, né? Na síncope você não tem estado confusional pós-síncope. E outra coisa é que a postura, né? O paciente com síncope, geralmente ele está em pé, né? Dificilmente você vai ter uma síncope com o paciente sentado. Pode até ter. Tem vaso vagal, né? Às vezes fazendo esforço para evacuar. Mas deitado, por exemplo. Deitado não é comum. Agora, a convulsão, ela pode acontecer em qualquer postura, né? E quando a gente começar a falar das etiologias da síncope, a gente vai ver pacientes que ficam muito tempo em pé, tem causas definidas de síncope, mas eu acho que talvez o principal diferencial seja de síncope com crise convulsiva. Certamente. É o principal diagnóstico diferencial e, assim, na prática, o que a gente vê é exatamente isso, né? O estado pós-ictal e a crise tônico-clônica mesmo, né? Na síncope é muito raro você ter movimentos musculares, né? Em geral, a pessoa tem a queda do nível de consciência, né? O desmaio e acorda como se nada tivesse acontecido. Na crise convulsiva generalizada, tônico-clônica, a pessoa vai ter os abalos, vai ter liberação esfincteriana, muitas das vezes, e vai ter o estado pós-ictal. Qual o motivo da gente estar discutindo isso? É porque muitas vezes o paciente chega no ambiente de emergência e ele não sabe dizer se ele teve síncope ou se ele teve crise convulsiva, até porque ele perdeu a consciência.
É. E muitas vezes quem o assistiu também não vai saber diferenciar. E você que vai ter que saber diferenciar. E muitas das vezes quem assistiu chega desesperado também, porque o parente desmaiou, então isso também muda o julgamento da pessoa na hora que flagra lá o Com episódio. certeza. Né? Então é de extrema relevância a gente estar discutindo essa diferença entre crise convulsiva e síncope. Agora, Áureo, eu queria que a gente falasse um pouquinho de causas e que a gente pudesse dar uma organizada em grupos. Eu posso começar, de repente. Então, eu vou falar de causas vasculares. Uhum. Então, vasculares é o seguinte, se você tem algum grau de obstrução à circulação sanguínea para a perfusão cerebral, se você tem aterosclerose de grande monta na carótida, uma grande obstrução carotídea, você pode ter síncope. Se você tem, por exemplo, no trato de saída do ventrículo esquerdo, tem uma estenose aórtica grave, gerando um baixo débito, uma baixa perfusão, você pode ter síncope. Se é um paciente que está, de repente, muito desidratado, né, hipovolêmico, ele vai ter uma baixa cabeça de pressão, ele pode ter síncope. Então, dentro das causas vasculares, né, você tem obstruções vasculares, como as obstruções carotídeas, que não necessariamente precisa ser aterosclerose, pode ser displasia fibromuscular, pode ser uma estenose por alguma doença reumatológica, autoimune, que seja, um Takayasu, por exemplo, né? Pode ser estenose aórtica na saída, pode ser, por exemplo, como eu falei, do próprio intravascular, hipotensão. Então, essas são causas vasculares que podem gerar síncope. Você consegue pensar num grupo de causas cardíacas para síncope? Assim, falando de causas cardíacas, né, a gente tem as causas, ao meu ver, as mais comuns até, as principais no idoso, né? As causas vasculares ainda tem também a vasodilatação, que por algum motivo pode acontecer, né? Eu destaco aí o uso de medicamento antipertensivo, né? Calor excessivo. Calor excessivo e as duas coisas juntas, né? O paciente já vem em uso do antipertensivo, já se dá muito bem. Chega no calor, até o diurético, ele tem síncope, né? Como eu falei, do intravascular, né? Exatamente. Que a gente no outro dia estava até falando, né? Que estava muito quente no Rio de Janeiro, verão, e muitos pacientes cardiopatas estão usando aquela furosemida de base e às vezes gera hipotensão, gera queda. Certeza. Agora, cardíaca, propriamente dita, em geral são, assim, mais comum no idoso, pelo menos, são doenças degenerativas do sistema de condução. Então, você vai ter, em geral, bradiarritmias, né? Bloqueios atrioventriculares, bloqueios sinoatriais. Doença do nó, né? Doença do nó sinusal. Então, todas as doenças que comprometam aí o sistema de condução de impulso elétrico, né, natural do coração, podem precipitar aí a síncope. Mais comum no idoso, as BRAD, por causa de degeneração mesmo do sistema de condução. Mas a gente pode ter também as taquiarritmias, dá em pessoas mais jovens, de meia idade, né? Por exemplo, num episódio de um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Né? A pessoa tem uma síncope, que na verdade é uma morte súbita abortada, a gente vai falar ainda sobre morte súbita em outro papo Medcode, mas que ela se manifesta como uma síncope. Aí pessoas têm a síncope, cai no chão, né? E justamente porque não tem uma contração, uma ejeção eficiente. E tem um problema elétrico também no coração. O próprio problema elétrico não gera apesar dele gerar uma frequência aumentada, elevada, não dá débito, né? Ela não dá débito, ela não dá uma cardíaco. Contração efetiva, né? Não então, dá onda assim, de pulso. Né? Arritmias cardíacas são causas muito comuns de síncope. Tanto as BRAD quanto as taquiarritmias, né? Outra possível é a fraqueza do próprio músculo cardíaco. Exatamente, a insuficiência cardíaca e distúrbios mecânicos ali também, né? Tamponamento cardíaco, né? Tromboembolismo pulmonar, outra causa de até síncope cardiomiopatia hipertrófica com obstrução do trato de saída. Trato de saída que você citou no caso da estenose aórtica, e a fisiopatologia é idêntica. Né, idêntica da HVE ali. Mas talvez a causa de síncope mais frequente sejam vaso vagal no e mais hipotensão postural, talvez. Com certeza. Hipotensão postural, às vezes, nem síncope, né? Mas aquele sintomas pré-sincopais. Né? Dá mais lipotímia. Quer falar um pouco da vasovagal? Com certeza. Vasovagal, assim, é uma causa, né, muito comum em jovens, né, muito comum em atletas, principalmente atletas
que tem um tônus aeróbico, né? Um preparo aeróbico muito bom. Então, maratonistas, corredores aí de 10 mil metros, ciclistas, né? Que eles desenvolvem o tônus vagal, na verdade, né? São vagotônicos. São vagotônicos. Então, eles desenvolvem, tem frequência cardíaca basal mais baixa, baixa, exatamente, para eles conseguirem. Isso me lembra a história do professor Enéas, que eu sempre cito aqui. O professor Enéas, uma vez na aula, estava perguntando: meus filhos, qual foi a menor frequência cardíaca que os senhores viram? Eu levantei o braço e falei: zero, professor. O paciente estava morto. Ele, não, meu filho, estou falando de pacientes vivos. Aí ele falava que ele tinha um atleta de natação que ele acompanhava, que tinha 30 de frequência cardíaca e era sinusal, né? Não tinha BAVT, não tinha nada disso. Ele era um vagotônico, ele usava essa palavra, enchia a boca, falava vagotônico, leptossômico, né? Então, me lembrou dessa história aí, né, da vagotonia. Agora, me lembrar outra história, eu servi a Marinha. Quando eu terminei a faculdade, eu fui selecionado para ir para a Marinha como RM2 e lá a gente treina ordem unida, né? Esquerda vou ver, direita vou ver, marchar e etc. E o pessoal lá, quando todo mundo desceu do navio lá pela primeira vez na ilha do CIAW, parecia uma banda de rock, né? Aqueles recém-formados, tudo cabeludo, barbudo, botavam a gente lá para ir no barbeiro e cortar o cabelo e raspar a barba e botava a gente em pé no sol, em posição de sentido ou em posição de descansar. E às vezes você ficava 30 minutos em pé no sol. E você só olhando para frente. Você às vezes escutava aquele barulho assim, ó. E vinha uma maca, pegava alguém caído e a maca fazia o primeiro carreto da noite. O que aquela pessoa teve? Uma síncope vasovagal. Por quê? Porque ela teve uma dificuldade no retorno venoso, por ficar em pé há muito tempo, aquele coração bateu no vazio, digamos assim. Vasodilatação por causa do calor, muitas das vezes. Às vezes desidratação, até pela sudorese. E outras vezes também o próprio traje, a própria farda aperta o pescoço. Que faz uma manobra vagal, digamos assim. Exatamente, que é quem gosta de esporte, jiu-jitsu, né? Tem um golpe muito conhecido que é o mata-leão, né? O mata-leão nada mais é que uma manobra vagal fortíssima, né? E tu sabe por que é mata-leão ou não? É porque foi uma Imagino luta que alguém já tenha matado Hércules, o leão assim. Hércules. Que pegou o leão de assim. Nemeia, né? Ele pegou o leão justamente naquela posição. E assim, porque muita gente associa, né, o mata-leão, acha que a pessoa apaga, né, que o oponente lá apaga por causa de asfixia, né? Não é. Asfixia demora, né? Para você asfixiar uma pessoa, você demora 1 minuto, 1 minuto e meio. O mata-leão derruba, né, em 4 segundos, 5 segundos, né? Ou também emoções fortes, né? Aquela pessoa que vê aquele superstar chegando no aeroporto, e aquelas meninas gritam e desmaiam. Síncope vasovagal. Síncope vasovagal. Então, essa é a etiologia. E existem pessoas que têm hipersensibilidade do seio carotídeo, que até desmaiam ao botar o nó da gravata. Exatamente. Né? Ou apertar o colarinho. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi acontecer numa mulher com echarpe, né? Elas botam no frio, né, e tal. Aqui no Rio não muito comum, né? Não, nada Mas comum. mas lá essa senhora, ela teve a síncope lá nos Lagos Andinos, né? Quando botou uma echarpe dessa e apertou o pescoço. Quem tem gato e cachorro gosta de fazer um carinho aqui no pescoço e nota que o bicho daqui a pouco tá virando o olhinho e caindo no chão dormindo. Aí acha que ele tá gostando do carinho. Não, na verdade você tá sincopando o bicho lá. Exatamente. Igual quando você faz aquele carinho aqui entre os olhos, também gera uma resposta vagal também. Né? Isso há muito tempo. Algum tempo atrás era usada para reverter a arritmia. Não, para reverter a arritmia, né? Depois viu que dava muito descolamento de retina. Então, esfregar os olhos. Esfregar os olhos. Apertar, né, o globo ocular, na verdade. Exatamente. E aí hoje o que a gente faz é a compressão do seio carotídeo, né? A gente tem uma estrutura aqui no pescoço, né? Abaixo aqui do ângulo da mandíbula, que a gente é o nosso sensor de pressão, vamos dizer assim. Então, quando você aperta ali, é como se o teu organismo estivesse interpretando que a pressão estivesse muito alta. E aí ele descarrega na circulação uma substância chamada acetilcolina, que é exatamente o que faz a manobra vagal, né? Então, quando você fala de síncope vasovagal,
Na verdade, é um excesso de acetilcolina na circulação. E a hipotensão postural, quer falar alguma coisa sobre ela? A hipotensão postural, assim, como a gente está falando do seio carotídeo, Eu tenho também hipotensão exatamente postural. isso. Tem muita gente que tem. Desde que eu nasci. Assim, a coisa... Conforme vai aumentando a idade, vai piorando. Então, por isso que assim, a recomendação do idoso, para o idoso, né, é que ele levante devagar, né? Não é levantar da cama e já sai andando, não. Levanta. Primeiro tá deitado, senta, espera um tempinho, espera aí, fica em pé, pouca espera coisa, um tempinho, anda. Coisa de Por que segundos, isso, gente? 3, 5 segundos. Tem aquela questão seguinte, quanto que o indivíduo precisa ter uma pressão mais elevada, em pé ou deitado? Em pé, porque o sangue tem que descer e tem que subir, então tem que ter uma pressão suficiente. Então, em pé, precisa ter uma pressão maior. Quando o indivíduo sai de uma posição deitada para uma posição em pé, o corpo precisa corrigir isso e aumentar essa pressão rapidamente. Só que tem algumas pessoas que têm um retardo nesse reflexo, não aumentam rápido. Não aumenta o cronotropismo cardíaco e o inotropismo cardíaco numa velocidade tão rápida. Os baroceptores mandam lá via núcleo do trato solitário e vai para o coração, e o coração aumenta a sua frequência, sua força de contração. Indivíduos desidratados, isso é mais lento ainda. Indivíduos vasodilatados, isso é mais lento Quem ainda. toma remédio para pressão é muito mais lento. Quer ver uma história que eu acho que essa eu não te contei ainda? Eu trabalhava numa cliniqueta, aquelas cliniquetas que você atende 100 pessoas, assim, no início da carreira. E aí vem uma mãe com uma adolescente, ela devia ter uns 15 anos. E a mãe falava, meu, doutor, pelo amor de Deus, ajuda essa menina. Eu já levei ela em vários médicos, dizem que ela está com labirintite, deram esse remédio aqui, que era o Vertix, e não está resolvendo o problema dela. Falei, qual é o problema dela? Essa menina vive tonta, vive com tonteira, não melhora nunca. Dizem que é labirintite, ela toma esse remédio, mas não melhora. Falei, pô, mas essa tonteira ela vem em algum momento especial? Você fica tonta quando você levanta rápido, por exemplo? Ela falou, sim, doutor. Quando eu estou acordando de manhã, eu levanto da cama, eu vejo a minha vista fica escura, eu tenho tontura, tenho aquela sensação de desmaio e depois de alguns segundos passa. Aí eu virei para a mãe e falei, a senhora tem pressão alta? Ela olhou para mim, doutor, a paciente é ela, não sou eu, não. Eu falei, não, eu estou perguntando para a senhora tem pressão alta? Tenho, doutor, como é que você sabe? Eu falei, a senhora cozinha em casa? Ela falou, sou eu que cozinho. Eu falei, a senhora faz a mesma comida para todo mundo? Ela falou, lógico, doutor, vou fazer uma comida para mim e outra para essa menina. Sem sal. A senhora bota sal na comida? Ela, não boto sal nenhum na comida. Péssimo. Eu falei, então passa a botar sal na sua comida e traz essa menina aqui semana que vem. Na semana seguinte estava a menina lá, doutor... Acabou o problema. Obrigado, ela não está sentindo mais nada. Isso aí. Melhorou. E isso é uma das minhas críticas, né? Essa demonização do sódio, né? Não tem que demonizar o sódio, tem que demonizar o excesso do sódio. Exatamente. Né? As pessoas têm que comer sódio normal, né? E quem tem que fazer alguma restrição de sódio é quem tem hipertensão arterial. Isso, e que o papel do sódio na pressão alta ali, né, para aumentar a pressão, também é pequeno. Dá para você corrigir muitas das vezes com remédio, né? Se você tem lá um idoso lá com seus 85 anos de idade, que já não tem um paladar adequado, vamos dizer assim, você vai tirar o sal desse idoso? Não, deixa ele comer o sal dele, senão ele não vai comer. E tem a manobra da hipotensão postural, né? Que você mede a pressão arterial no indivíduo numa posição deitada, coloca ele em pé, espera aí de 1 a 3 minutos, faz uma outra medição e se tiver uma diferença aí de 20 de sistólica, milímetros de mercúrio... Caracteriza a hipotensão. Caracteriza a hipotensão postural, uma queda, né? De 20 milímetros de mercúrio. Bom, então essas são as principais causas aí da síncope, né? Isso. E em relação ao exame complementar, a gente pode falar o geralzão, né? Pode, então, assim, como a gente falou, a maior parte das causas, né, das síncopes são cardiovasculares, né? Então, assim, faz parte da avaliação, primeiro a avaliação cardíaca mesmo. Então, assim, o ecocardiograma está bem indicado. O Holter, o eletro, né? Muitas das vezes você não pega o problema. De carótidas, se for o Doppler de carótidas, assim, a gente até acaba
fazendo, né? Porque Mas vai muitas ser das a vezes é menor das idoso, causas, mas né? é muito, Vai muito ser a raro, menor das muito causas. raro. O problema em geral tá no coração e nos vasos sanguíneos. Mas sabe mesmo, qual é o né? exame que eu mais gosto? Tilt test. Exatamente. Como que você sabia? Eu Claro, adoro é esse lógico. exame. Mas isso também eu adoro também, porque é aquele paciente vasovagal chega no consultório assim também, doutor, já fui em 200 médicos, nunca ninguém descobriu a causa do meu problema. Aí você vai puxando pela anamnese, né? E tá, e quando que você teve o último episódio de desmaio? Ah, doutor, foi um dia que eu tava muito constipado, fiquei 2, 3 dias sem evacuar, fui no banheiro, quando tava evacuando, fiz força, né? E aí eu desmaiei sentada no vaso. Então tá, então esse exame aqui vai mostrar o teu Tilt problema. teste vai ficar mudando a posição, né, do É. paciente e vai avaliar a resposta vagal, né? Isso, vai deixar o paciente numa cama, né, numa maca, deitado e vai monitorizar, né? Frequência cardíaca, na verdade, um monitor, né? Monitorização cardíaca, saturação de oxigênio e pressão. E aí vai monitorizar e depois vai colocar o paciente em posição, né, inclinada, 45 graus. Parece um brinquedo de Parece parque um de brinquedo de diversões. parque de diversões. Só que esse paciente ele não fica com o pé no chão, nem em lugar nenhum. Justamente para ele não fazer Ele fica a preso. força da panturrilha, né? Para não melhorar o retorno venoso, né? Então ele fica preso e não tem a melhora do retorno venoso ali e tal. E aí, em geral, quando ele inclina, vem o sintoma e vem a alteração no exame. Perfeito. Lembrar também que seria interessante fazer uma avaliação neurológica, né? Não, sem dúvida. Que é Diagnóstico diferencial, Se o né? paciente tem um diagnóstico diferencial, uma crise convulsiva, ele pode ter até lesões estruturais no Exatamente. sistema nervoso central. E o tratamento vai estar vinculado à causa, né? Exatamente. No idoso, assim, como eu falei, né, muitas das vezes o problema é um problema degenerativo do marcapasso natural, né, do paciente, que é o nódo sinoatrial. Então, em geral, esse nódo sinoatrial, com a idade, né, ele passa a não funcionar tão bem. Dá aquelas pausas. Dá as né, pausas sinusais. maiores que 2,5 segundos, que é quando tem raramente você tem síncope se não tiver pausa maior que 2,5 segundos, né? Então, quando tem pausa acima de 2,5 segundos, é grave. E é uma né? indicação de marca-passo. E é uma indicação de marca-passo se não tiver nenhum outro motivo para essas pausas. Porque muitas das vezes o paciente ele toma remédios, beta-bloqueadores, por exemplo, que podem favorecer, né, o aparecimento dessas pausas. Então, a primeira coisa é suspender esses medicamentos, né, e avaliar. Claro que varia de acordo com a frequência de síncope, né, com a gravidade do caso. Né, mas, em geral, é marca-passo. O tratamento é marca-passo. É um implante de marca-passo definitivo. E o paciente né? com ciência cardíaca é tratar insuficiência cardíaca. Isso. O paciente vasovagal, manter um bom estado de hidratação, Isso. evitar o calor, evitar ficar em pé há muito tempo, fazer exercício. Né, Em alguns casos você dá até corticoide, né? a Que tem fludrocortisona. mineralocorticoide. Fludrocortisona. Que tem um efeito mineralocorticoide para ele Inclusive para reter água. tratar a hipotensão ortostática. Também, Só que a fludrocortisona é muito mais barato você dar sal e água, né? Porque a Muito fludrocortisona ela vai reter sal e água. Você dá sal e água, manter uma boa hidratação e manter uma dieta com sódio normal. E a fludrocortisona é uma coisa que eu não entendo, né? A fludrocortisona você só encontra em embalagens com 100 comprimidos. Então, ou seja, Como que você... vai Qual é a lógica disso? Você vai compartilhar com os outros os não hipertensos da sua casa que comem a comida sem sal. Então não tem lógica, mas a embalagem é com 100 comprimidos, né? E, em geral, o tratamento com fludrocortisona, raramente você precisa tratar pro resto da vida, né? Com orientações e se mantendo bem hidratado, você resolve boa parte dos casos. E a hipersensibilidade do seio carotídeo é não usar gravata apertada. Nada que aperte o pescoço. Nada que aperte. Tentar não ficar constipado. Até na hora de fazer barba, né? Tem gente que fazia barba. Eu tinha uma paciente no consultório que ela tinha síncope quando bebia refrigerante. Caramba, cara. Por causa do gás do refrigerante. Fazia estimulava de alguma maneira ali pelo esôfago, né? Talvez fazia uma manobra vagal. Não, assim. Tem umas coisas que paciente que quando comia farofa ficava tonto. Caramba. E era vasovagal, tudo vasovagal. Então, assim, o esôfago é uma boa fonte de estimulação vasovagal. Perfeito. Né? Então, como que é apaixonante essa medicina, né? Então, esse tema síncope é um tema super importante. Espero que tenham gostado do Papo Med Code de hoje. Deixa as palavras finais com o Áureo.
Sempre valorizar. Quando você tem a perda de consciência, sempre tem que ser valorizado, né? Não só pela causa, a gente tem causas de Pô, 5 que são glicemia. facilmente... Pô, exatamente. glicemia. Fácil de resolver como uma hipoglicemia. Mas quando tem perda de consciência, sempre tem que ir atrás, tem que fazer o diagnóstico, porque as consequências podem ser muito ruins, né? Não só no idoso, com qualquer um, né? Se você tem uma síncope atravessando uma rua... Tem os transtornos factícios, que a gente não falou também, né? também. Que é aquela pessoa que bota a mãozinha para se É. apoiar na hora que cai. Em geral, a síncope é aquela pessoa que chega na emergência com o supercílio aberto, né? Que ela não se defende, ela cai de cara. Aquele que tá fingindo desmaio, ele bota a mãozinha pra se Não proteger. chega, não se machuca na queda. Não se machuca na queda. Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. É o DNV. É isso, basicamente isso, meu amigo, mas tô super satisfeito aí. Beleza, amigos. Um abraço e até o Papo Med Code da semana que vem.